Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Vitória da superação. Flamengo ganha do Corinthians de virada e amplia a vantagem na liderança do Brasileiro. Flamengo tem 3 jogadores da Premier League no seu radar para 2026. Maracanã inaugura salas sensoriais para pessoas com transtorno de espectro autista. Marco na história do futebol. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de felicidade de novo. Tá esquentando, tá mais perto aí o nosso campeonato. Depois de um primeiro tempo preocupante, tenebroso, talvez um dos piores que eu já vi aí sob o comando do Felipe Luiz, o time parecia muito cansado, né? Fisicamente e mentalmente, né? Depois daquela maratona de jogos aí e viagens extenuantes aí contra o Estudiantes na Argentina na última quinta-feira, em que nós nos classificamos. A partir dos 40 minutos, porém, mais ou menos aí do primeiro tempo, o time deu uma melhorada, reagiu e começou a se encontrar em campo, né? Porque foi literalmente amassado pelo Corinthians, que entrou com tudo depois daquele aperto lá das organizadas, cobrando melhores atuações. O Corinthians só não abriu o placar porque o Yuri Alberto, engraçadinho, foi querer dar uma cavadinha e se deu muito mal, porque o Rossi, sentado, pegou o pênalti. Olha, de 20 ele já pegou 7. Essa foi a primeira vez que eu vi um goleiro pegar um pênalti sentado, mas depois do jogo foi divulgado na internet que o Rossi, quando jogava pelo Boca Júnior, já havia pego um pênalti cobrado pelo De La Cruz de cavadinha, quando o De La Cruz jogava no River Plate, e foi aí que o Rossi se consagrou lá na Argentina também. O nosso goleirão também fez 2 grandes defesas, né, importantíssimas, em chutes aí do próprio Yuri Alberto, que foi o pior do jogo para mim, né? O cara errou tudo, só fez aquele golzinho e mais nada. Ele não marcava há 4 meses, né? Aí veio o segundo tempo e o Felipe Luiz foi obrigado a substituir o Vinha, que teve uma indisposição estomacal, e o Léo Pereira, que sentiu uma contusão no pé, né? Pelos compadres Danilo e Alexandre, dupla sertaneja, e o time voltou com outra disposição, vamos combinar, e fez um segundo tempo muito bom, muito legal, gostei demais, mudou da água para o vinho. Acho que o Filipinho deu um aperto lá na galera. Mas levou um gol logo aos 2 minutos, numa bela jogada do Yuri Alberto, que se redimiu, driblou o Léo Ortiz, né? Na corrida, penetrou na área e deu aquele chutaço no canto esquerdo do Rossi, que não pôde fazer nada, né? Porque estava aí aberto o marcador lá em Itaquera. Aí eu pensei aqui com os meus botões, né? Pronto, a vaca foi pro brejo com o bezerro, corda e tudo mais, né? Mas me enganei redondamente, graças a Deus, porque o time não se abateu, levantou, sacudiu a poeira e foi para cima, e logo aos 10 minutos empatou o jogo num belo gol do nosso querido Arrascaeta, o nosso Salvador, que marcou o seu 18º gol na temporada, foi o 14º no Campeonato Brasileiro. O uruguaio já deu 10 assistências, o cara é diferenciado, debochado, é muito bom, o cara é fora da linha, fora da curva, fora da caixinha. O Corinthians até ali tinha dado 5 finalizações no gol contra nenhuma do Flamengo. Foi aquela primeira ali e foi certeira do Flamengo. Jogo empatado e o time cresceu ainda mais e foi para cima com tudo. E aos 42 minutos, o Luiz Araújo, que tinha acabado de entrar no lugar do Samuel Lino, fez um belo gol com outra boa assistência aí do Carrascal. O colombiano jogou muito bem. Já tinha dado um bolão aí no primeiro tempo pro gol do Arrascaeta. Aliás, para mim, o Carrascal foi o melhor jogador do Flamengo nesse jogo, sem dúvida nenhuma, seguido aí de perto pelo Rossi, que novamente salvou a pátria no 2-1, né? E 3 pontos importantíssimos que nos colocaram mais confortáveis na liderança do campeonato, agora com 54 pontos. Cruzeiro vem em segundo com 50, mas tem um jogo a menos. Aliás, o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, e o Palmeiras tem em terceiro lugar com 49, mas com 2
2 jogos também em relação ao Flamengo, os 2 jogos a menos. O Flamengo tem 2 jogos contra o Lanterna Esporte. Gostei demais do Rossi, que mais uma vez mostrou ser um ótimo goleiro. E já entrei na fila e já pedi desculpas para ele por tê-lo criticado. E não me arrependo disso. Eu tenho muita humildade para fazer isso. Ele é aquele goleirão que não defende as bolas impossíveis, né? Mas tem sido uma peça importantíssima na nossa defesa, tanto com as mãos quanto com os pés, né? E ontem não foi diferente. Pegou um pênalti sentado, nota 8,5 para você, Rossi. O Emerson Royal teve uma finalização para fora aos 48 minutos do primeiro tempo e foi só, não conseguiu produzir nada ali pelo lado direito. Fez uma partida muito apagada, uma partida, eu diria, regular, e apoiou pouco. Em alguns momentos, eu pedi a entrada do Varela, né? Nota 5. O Léo Ortiz, que vem jogando todas as partidas até o final, me pareceu muito cansado dessa maratona de viagem, corta, hotel. O negócio não é fácil, não. E falhou no gol do Yuri Alberto. Teve erros aí de passes que não costuma ter e deu alguns sustos na gente, né? Mas no segundo tempo subiu o seu rendimento, assim como o time todo, né? Vou dar nota 5,5 para o Léo. Léo Pereira foi muito mal na partida, né? Fez um pênalti bobo que acabou defendido pelo Rossi, mas ficou fora do jogo durante praticamente o tempo inteiro. Não jogou bem ontem o Léo Pereira. Acabou substituído aí pelo Danilo no intervalo após sentir uma pancada no pé, né? Vou dar nota 4 para você, Léo. O Danilo entrou no seu lugar e ajudou a dar mais consistência e segurança ali na defesa. Fez uma boa partida o Danilo, nota 6,5 para você. O Vinha, totalmente fora de ritmo de jogo, não conseguiu acompanhar as jogadas pelo seu setor e deixou o Yuri Alberto partir livre naquele lance do pênalti. Não era titular desde julho e acabou substituído no intervalo por indisposição estomacal. Daria nota 4, vou dar nota 4 para você, Vinha. O Alexandro entrou bem no seu lugar, levou um cartão amarelo logo de cara com 5 minutos em campo, mas ajudou muito o Flamengo a melhorar ali pelo lado esquerdo. Apoiou, fez boas jogadas ali. Nota 6. O De La Cruz não jogou bem ontem, não jogou, deixou o meio de campo ali do Flamengo muito exposto, desprotegido, né, desconectado, especialmente no primeiro tempo. O time acabou exposto e totalmente perdidão ali naquele meio, né? Não funcionou como era previsto. O uruguaio não fez uma boa partida ontem, vou dar nota 4,5 para ele. O Jorginho entrou no seu lugar aos 29 do segundo tempo, né, para ajudar ali o time a melhorar o funcionamento do meio de campo e conseguiu isso com sucesso. Pena que levou um amarelo na reta final da partida, né? O Saúl Ñíguez, o espanhol, destaque nos últimos jogos do Mengão, não repetiu as boas atuações de ontem. Teve alguns erros de passes e de combate na bola. Não deu nenhum chute, como aí o Léo Ortiz, ele tem jogado todas as últimas partidas até o final. E por isso me pareceu um pouco cansado, mas melhorou um pouquinho aí na segunda etapa, deu uma crescida. Nota 6,5 para você, Saúl. O Carrascal, né? O colombiano, para mim, foi o melhor do Flamengo. Entrou pela direita, ali jogando junto com a Arrascaeta, fez uma grande jogada numa finalização lá do Samuel Lino, deu as assistências para o Arrascaeta e para o Luiz Araújo e ainda criou uma excelente chance aos 13 minutos do segundo tempo e foi muito, mas muito elogiado pelo Felipe Luiz na sua entrevista coletiva. Vou dar nota 9 para você, Carrascal. Boa partida. Parabéns, meu filho. O Arrascaeta, que é o jogador mais decisivo do Flamengo na temporada, apareceu de novo para ajudar. Depois de um primeiro tempo muito apagado, também ele foi muito bem marcado, sofreu muitas faltas, cresceu de rendimento na segunda etapa e teve algumas boas chances. Ele foi perigoso aí diante de um Corinthians mais cansado e fez o gol de empate, um belo gol, um belo chute, nota 8. O Samuel Lino teve dificuldades ali para concluir as jogadas, era a principal válvula de escape do Flamengo na partida, mas não funcionou, ele não foi bem ontem, ficou devendo mais uma vez, ele teve um início arrasador e agora vem caindo, cuidado, olha aí, nota 5.
O Luiz Araújo entrou no seu lugar, ele foi decisivo, né? Vinha de atuações ruins, mas garantiu a vitória com um belo chute num cruzado, né? Lá no cantão esquerdo do Neneca, que nem viu a cor da bola, nota 7,5. O Bruno Henrique, o Bruno Henrique, né? Uma coisa tem que ser dita. Não faltou disposição e empenho na marcação para ele correu bastante. Mas ele não é centroavante e o Felipe Luiz cisma em colocar o cara nessa posição. E, mais uma vez, deu no que deu. Esteve apagado o tempo todo. A única chance que ele teve mais promissora ali, né, foi pouco antes dele sair e ser substituído no segundo tempo, quando ele criou uma grande oportunidade pela direita. Todo mundo achava que ele ia chutar para fazer o gol, mas ele preferiu cruzar para o Arrascaeta, que infelizmente chegou atrasado e não conseguiu fazer o gol. Nota 4 para você, Bruno Henrique. O Plata entrou no seu lugar e melhorou a dinâmica do time no ataque, né? Teve uma boa leitura no lateral batido rápido que gerou o gol da vitória do Mengão. Vou dar nota 7 para você, Plata. E o Felipe Luiz, com uma escalação aí mesclada de titulares e reservas, que surpreendeu muita gente, viu o Flamengo jogar muito mal no primeiro tempo. Não costuma mexer no intervalo, mas dessa vez foram 2 alterações na defesa, mantendo o meio de campo que não estava funcionando, né? Mexeu na segunda etapa e o time acabou aí dando uma melhorada, né? A entrada do Luiz Araújo mudou o jogo e o técnico mostrou que tem aquela estrela de campeão. Nota 7,5 para você, Filipinho. Gostei mais uma vez da participação da nossa torcida, que mesmo em menor número, não parou um só instante de cantar e incentivar o time e saiu de lá muito feliz, gozando os gambás caloteiros. O público presente foi pouco mais de 40 mil torcedores. Eu gostei da nossa virada de março, gostei do segundo tempo e, principalmente, eu gostei da atitude da nossa rapaziada, né, que mesmo aí cansada, vindo de viagens, atrás do marcador, não se intimidou, foi para cima e venceu um adversário dificílimo que cresce no seu campo, empurrado aí pela sua torcida. Parabéns, Flamengo, por essa grande vitória. Agora é descansar, porque na quinta-feira tem outra batalha aí contra o bom time do Cruzeiro, mas que não é nenhum bicho-papão, não. Eu vi o jogo contra o Vasco, levaram um sacode de 2-0 e poderia ter sido mais, né? E com certeza eles vão vir aqui para cima querendo recuperar aí os pontos perdidos e as pretensões de serem campeões brasileiros. E se fizer isso, vai levar outro sacode aqui dentro do Maracanã. Concluindo, né? Resumindo, eu fui dormir mais feliz do que pinto no lixo novamente. Os cães ladram e a caravana passa. Chupa mais essa aí antes. Pra cima deles, Mengão. Parabéns, Flamengo, pela grande vitória. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Agora tem o hype, né? Dá o hype aí que você me ajuda demais a crescer o nosso canal no YouTube. Valeu, muito obrigado. Essa aqui é uma notícia muito legal, dá só uma olhada. O Maracanã inaugurou nesse domingo 2 salas sensoriais que serão voltadas ao atendimento personalizado, de pessoas com TEA, que é o transtorno de espectro autista. Os espaços desenvolvidos com isolamento acústico, iluminação especial e elementos sensoriais têm como objetivo promover a acessibilidade em um dos maiores palcos do esporte mundial. Cada sala conta com 57 metros quadrados e tem capacidade para 18 pessoas, incluindo 2 funcionários do estádio que farão o atendimento especializado ao público. As salas estão localizadas no 5º pavimento do setor oeste do estádio e contam com o apoio da Lei Municipal 7.973 de 2023. A inauguração foi comemorada pelos integrantes dos principais movimentos de inclusão dos 4 grandes clubes do estado do Rio de Janeiro: Fogo Serrano Inclusão, Botafoguense Botafogo, Autistas Flu, Fluminense, Autistas da Coluna Vasco e Autistas Rubro-Negros do Flamengo.
O espaço, adaptado também para pessoas com baixa estatura e deficientes visuais, a pessoa cega, né? Terá toda a carga de ingressos sob responsabilidade do mandante da partida. A inauguração é vista pelos representantes como um grande passo na busca da inclusão social. Segundo a lei municipal, todos os estádios com capacidade superior a 5.000 pessoas na cidade do Rio de Janeiro terão que se adaptar e criar um espaço reservado para receber pessoas com TA. A regra diz ainda que 0,5% do total de ingressos disponibilizados devem ser destinados a pessoas com TA. Arenas esportivas e ginásios também estão inclusos nesse pacotão. Parabéns, Maracanã! Nota 10 para essa iniciativa sensacional. O Flamengo está no mercado da bola visando 2026. Os jogadores Richarlison, do Tottenham, Gabriel Jesus, do Arsenal, e John Arias, do Wolverhampton, e Castellanos, da Lazio, são os alvos principais da diretoria carioca para 2026. O Richarlison, Gabriel Jesus e Castellanos estão na mira para o setor ofensivo. Segundo o jornal O Dia, o plano do Flamengo é contratar um dos atacantes, que já foram aprovados internamente pelo técnico Filipe Luiz. Uma eventual saída do Pedro, Bruno Henrique ou outros jogadores da linha de frente podem fazer com que o Flamengo considere até mesmo contratar 2 nomes dessa lista aí divulgada pela imprensa. Castellanos, por exemplo, já foi um grande alvo do José Botto e fez de tudo para vir jogar aqui no Flamengo, mas não foi liberado pela Lazio da Itália. O John Arias é visto como substituto do Arrascaeta, embora não sejam jogadores da mesma posição. Atualmente, o meia-atacante defende as cores do Wolverhampton da Inglaterra, presente na elite do futebol inglês. O Richarlison está em alta no Tottenham e sonha com a Copa do Mundo de 2026. O atacante tem um bom índice na Premier League, competição onde já soma 3 gols em 6 jogos disputados, além de ter dado uma assistência. Seguindo na Inglaterra, o John Arias está em baixa no Wolverhampton, que luta para não cair. O colombiano, que vive um período de adaptação, não conseguiu dar uma sequência com o Vitor Pereira. O Gabriel Jesus, que prioriza o Palmeiras no Brasil, se recupera de uma lesão e vai voltar a jogar apenas em 2026, enquanto o Castellano marcou um gol e realizou 2 assistências nos 4 jogos da Lazio na Série A. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso é muito, mas é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão. Parabéns pela vitória de ontem.